o conceito de livre-arbítrio, ele não existia entre os egípcios antigos. Há 5.000 anos, tá? Entre 3.000 antes de Cristo e mais ou menos 400 antes de Cristo, né? Quando vicejou essa sociedade. Mas existia uma outra ideia, que era, ou melhor, uma combinação de ideias. De um lado, os deuses determinam o mundo e determinam, portanto, o destino. Esse é o conceito, o destino. O conceito de destino é fundamental nesse debate inteiro. Porque eu estou falando aqui de livre-arbítrio no domínio da escolha. Eu vou escolher, eu vou fazer, porque esse é um jeito contemporâneo e esse é um jeito muito americano de pensar. E talvez porque eu tenho uma afinidade por ter ido criança para os Estados Unidos, ter família americana, eu posso ter gostado disso, sei lá. Mas também porque isso é muito influente no mundo. Mas tem outras várias maneiras de pensar. E o conceito de destino já era um conceito que existia entre os egípcios há 5.000 anos, ou talvez 4, não dá para saber, mas daquela época, né? Aqueles 4.500 anos, daquela época. Mas enfim, ali em algum momento, em vários momentos a gente encontra referências a destino e também a noção de liberdade. E tem uma reflexão interessante, que é uma reflexão egípcia, que é a seguinte: o escravo, ele não tem livre-arbítrio, que não existia como conceito, como eu falei, mas ele não tem uma espécie de uma liberdade que tinha um sentido diferente da nossa, mas para simplificar, a gente vai chamar de liberdade. Ele não tem essa liberdade como intencionalidade. Então, tem bastante a ver o negócio. Mas o faraó também não. Porque mesmo que o faraó queira, tem coisas que ele não pode fazer. O faraó não pode voar, por exemplo. O faraó não pode construir uma pirâmide em um mês. Então, o faraó não se sobrepõe às forças do mundo, por mais que ele seja uma representação divina. Olha que interessante. Então, você tem uma combinação entre o destino e o livre-arbítrio, limitado não só pelo destino, mas pelas forças maiores sob as quais a gente existe. Esse conceito de destino, ele marca um pensamento que vem até hoje. Então, quando alguém fala assim, Deus sabe o que faz, ou quando alguém fala, eu acredito que o que acontece era para ser. Quem nunca ouviu isso? Quanta gente não fala, mas era para ser. Isso traduz a ideia de destino, que é a mesma que estava entre os egípcios, que é a ideia de que existe uma força que talvez seja kármica em algum nível. Kármica quer dizer que vem, esquece a palavra karma, porque a gente vai falar disso, mas que seja cósmica em algum nível, que desenha as coisas para nós como um caminho. É como se o destino estivesse escrito nas estrelas. Quem nunca ouviu essa expressão, que já deu filme e tudo mais? É dela que eu estou falando. E essa noção de destino, ela ganha uma força muito, muito grande como narrativa. Então, a gente tem que pensar que o conceito de livre-arbítrio e tal, ele acaba sendo, em algum momento, um conceito narrativo, que quer dizer assim, ele conta uma história da gente. Percebe? A gente se sente livres, mas faça um exercício aqui. Imagina a história do ser humano, pensa a história das pessoas, sei lá, que viveram durante a queda do Império Romano. Aí você começa a imaginar e tal. Percebe a sensação de que parece que elas estavam fadadas a viverem aquelas coisas? A gente acredita muitas vezes nessa noção, mesmo quando a gente acha que não acredita, porque quando a gente vai olhar as narrativas que existem, que contam histórias de pessoas e do mundo, quase sempre essa ideia, esse fatalismo, ele vem à tona. Então,
essa ideia está muito presente, uma tragédia que traz isso de uma maneira muito forte, é Édipo, rei de Sófocles. Peraí só um pouquinho, que pegar uma água aqui. Édipo, rei de Sófocles, que diz basicamente o seguinte, pode ir lá. Fica à vontade, Cris. O Cris está se abaixando aqui para não sair na frente da câmera. Vai lá. Então, uma narrativa que traz isso de maneira muito forte é Édipo, rei de Sófocles. Olha como é que era a ideia. Existia um rei em Tebas, chamado Laio, que era casado com a sua rainha, que era Jocasta. E o Laio estava meio encanado, porque não nascia um filho. Então, ele foi ao oráculo, o oráculo de Delfos. Foi lá no oráculo e perguntou, senhor oráculo, não é assim, né, mas senhor oráculo, será que algum dia eu vou ter um filho de Jocasta? No fundo ele estava já pensando se, né, como é que é essa história? É a ideia da sucessão, é claro, né? Como é que é essa história do meu reino? E o oráculo respondeu para ele, melhor é que você não tenha, porque esse filho vai te matar. E vai casar com a sua mulher. Aí o negócio chocou o Laio. E o Laio passou a se afastar da esposa do ponto de vista sexual. Só que um dia o Laio tomou umas a mais, tomou uns vinhos lá e pumba! 9 meses depois, Jocasta teve um filho. O Laio ficou completamente aterrorizado quando a Jocasta ficou grávida, mas a gravidez seguiu e quando o menino nasceu, o Laio mandou um capataz cortar os tendões do menino, dos pés. Édipo quer dizer isso, quer dizer, faz alusão a pés inchados, e que vem dessa cisão não cirúrgica, né, essa coisa feita na maluquice, e falou para um pastor, essa história original, depois ela é contada de muitas maneiras diferentes, mas falou para um pastor abandonar o menino no topo de uma montanha, que é a ideia de deixar ali para os animais comerem o menino, matarem o menino. Esse pastor passou o bebê, não teve coragem, para um outro pastor. E esse segundo pastor levou, ele era de Corinto, e ele levou o bebê de volta a Corinto, lá para Corinto, para onde ele estava indo. Chegando em Corinto, ele entregou esse bebê para a família real de Corinto, que era o rei Políbio e a rainha Mérope. Pois bem, o casal real criou o menino como o próprio filho. Eles que chamaram o menino de Édipo, por causa dos pais. O menino ganhou esse nome nessa história. Bom, ninguém mencionava essa história lá em Corinto, era meio tabu que o filho do casal real era adotado. Aí um dia, um bêbado falou para o Édipo que ele não era filho de sangue do casal. E o Édipo, enfim, tomou aquilo, assim, tomou um baita de um susto, ficou com aquilo na cabeça e quis ir atrás do entendimento mais profundo daquela história. E aí, o que ele faz? Ele vai no oráculo de Delfos. O oráculo, então, lhe fala que ele iria matar seu pai e casar com a sua mãe. Ou seja, ao invés do oráculo revelar quem era o pai e tal, o oráculo faz essa profecia. O Édipo, ouvindo aquilo, ficou horrorizado e resolveu fugir de Corinto, ir o mais longe possível. Então ele pegou, ele era um príncipe, né, um futuro rei, então ele pegou a charrete dele e foi embora. Ele pensou em um lugar longínquo, e o lugar longínquo era Tebas. E o Édipo chega em Tebas.
Ele chega em Tebas e ele toma conhecimento de que a rainha, ela não estava casada, ela estava viúva. E havia uma praga que tinha caído, né, que tinha cometido Tebas. Ele descobre que essa praga, ela tinha, assim, ela podia ser controlada, ela era controlada pela efígie. Só que era necessário desvendar o seu mistério. E o Creonte, que era o irmão do Laio, faz a seguinte promessa: quem conseguir, né, derrotar a efígie, quer dizer, quem conseguir controlar a praga que se abate sobre Tebas, vai ser o novo rei de Tebas, vai se casar com a rainha, consequentemente. E o Édipo, que enfim tinha essa verve real, resolve enfrentar o desafio. E ele vai lá e ouve a seguinte charada: qual é o animal que quando nasce tem 4 patas, depois anda em 2 patas e por fim em 3 patas? Ele pensa e ele fala: é o homem. A efígie, surpresa com esse desvendamento, porque é claro, a gente engatinha, depois anda de pé e depois anda com uma bengala, se mata e a praga acaba e ele casa com a rainha e tem 4 filhos com ela, sendo um Antígona, que é o terceiro tomo, é objeto de um dos tomos do Sófocles. Enfim, quer dizer que tem um papel muito especial na história. Mas, olha só, aí passou um tempo e uma segunda praga se abate sobre Tebas. E aí o Édipo quer resolver o problema. E ele não sabe como fazê-lo, mas ele resolve procurar um sábio, um profeta chamado Tirésio, que era um profeta cego, e justamente por ser cego na história, ele era um sujeito que conseguia ver além. E ele pergunta para o Tirésio, né, quem matou Laio, como é que, né, ele poderia controlar essa praga. A praga surgiu porque Laio foi assassinado, e foi um assassinato ímpio, um assassinato assim, vergonhoso. E o Édipo jura vingança. E ele fala que ele vai vingar e que ele vai punir severamente quem fez isso. E ele vai no Tirésio perguntar: Tirésio, quem é que fez isso? Como eu faço para descobrir? E o Tirésio, que era cego, aponta para ele como o culpado. Ele inicialmente fica horrorizado, acha que o Tirésio está conspirando e assim por diante. Mas ali começa um quiprocó. E esse quiprocó tem como característica o fato de que algumas verdades vão se revelando. Então, por exemplo, o pai dele, adotivo em Corinto, morreu. E aí ele falou, e um mensageiro veio avisá-lo. E aí ele fala para o mensageiro assim: não vou lá, porque, né, não quero correr nem o risco de chegar perto da minha mãe. E aí o cara fala para ele: não, você não é filho legítimo, assim. Então, assim, começa a vir umas coisas meio fortes. A Jocasta, em um certo momento, fala para ele sobre como o Laio morreu. E ele vê que é a situação na qual ele estava. Então ele fica horrorizado. E a Jocasta, mais horrorizada ainda. E a Jocasta se suicida, ela se enforca. E o Édipo sai para procurá-la. E quando ele encontra a Jocasta, ele pega, na história original, um pingente, que ela tinha um pingente de ouro, e ele fura os próprios olhos para não ver mais nada. E aí, o que acontece na sequência é que ele sai cego de Tebas com os filhos e vai em sentido a Atenas, onde ele some, depois ele morre. O que tem nessa história? A ideia de que você pode tentar o quanto você quiser fugir do seu destino, que isso vai ser impossível. Sabe aquela cena
no sétimo selo do Bergman, em que o cavaleiro está jogando xadrez com a morte. E aí o cavaleiro pode jogar quão bem ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas a morte sempre vai ganhar. É essa a ideia. É a ideia de que você não foge do seu destino. Essa noção é uma noção que ela enfraquece profundamente o sentido do livre-arbítrio como um campo indeterminado para as ações de longo prazo. É muito diferente de pensar o livre-arbítrio na decisão pequenininha. Aqui a gente está falando daquilo que importa numa vida, ou mais do que isso, o que importa em todas as vidas. Então, essa é uma ideia muito forte. Só que olha só, se é verdade que os deuses, as forças cósmicas, ou Deus, ou o que você quiser, prevê, cria um destino, então você já está predestinado ou predestinada.